Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal PC do LW. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o famoso debloat. Da onde que veio, quem inventou isso, pessoal, por quê? Por que as pessoas fazem debloat no Windows? Existem realmente grandes vantagens em fazer debloat? Quais os benefícios e quais os perigos, aqueles bem cabulosos assim, que pode aí te oferecer um risco grande, não só em relação à privacidade, mas também de hardware. Bom, é isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo e eu vou tentar trazer para vocês a minha visão sobre esse tema e por que que eu não faço debloat usando scripts no meu PC. E eu vou explicar para vocês o porquê nesse vídeo. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, o que que é o debloat? Primeiramente, pessoal, esse termo foi um termo meio que criado popularmente para meio que simplificar o que as pessoas fazem ao instalar o Windows, que nada mais é do que remover programas pré-instalados que nativamente você normalmente não consegue fazer usando o próprio sistema. Na verdade, o debloat em si, a essência dele é remover softwares pré-instalados. Os famosos bloatwares. Os bloatwares são aplicativos pré-instalados como joguinhos, aplicativos de redes sociais que muitas das vezes o usuário não utiliza, mas eles vêm pré-instalado tanto no Android como no iOS e também vem no Windows, que é um sistema para desktop. Bom, os sistemas que menos entre aspas, vem bloatwares hoje, eu acho que são algumas distros Linux mais minimalistas, como o próprio Arch Linux na sua instalação padrão, o próprio Ubuntu na instalação mínima. Esses sistemas aí, realmente, eles vêm com software, realmente é só o necessário para o sistema funcionar. Porém, também não vem nada. Então, o usuário vai ter que fazer tudo na unha também. Então, a proposta, no caso desses dois que eu mencionei, vai depender muito do que o usuário quer na hora da instalação. Já o Windows e outros softwares como o Android, o iOS, o macOS, todos esses sistemas operacionais, o objetivo deles, pessoal, é justamente facilitar a entrada da pessoa na tecnologia, no computador, no notebook, no desktop, tanto faz. É facilitar a usabilidade. Eles não querem fazer a pessoa virar um nerd, eles não querem fazer a pessoa virar um técnico, virar um especialista. Eles só querem facilitar a utilidade. O foco aqui é o ecossistema e a integração dele no dia a dia da pessoa, e não aprendizado. Eles não querem ensinar nada para ninguém, eles querem facilitar o aprendizado natural. Bom, o Windows ele foi projetado para ser simples e utilizável. O objetivo de qualquer pessoa que lê o computador hoje é basicamente fazer um relatório, fazer um documento, editar um PDF, compartilhar um arquivo, abrir um filme, abrir a Netflix, navegar na rede social, postar um vídeo, editar um vídeo, fazer uma planilha, programar, fazer arquitetura 3D, trabalhar no Blender, tanto faz. O objetivo final é entregar algum resultado, algum produto. No final das contas, tudo que você faz no Windows é relativamente um produto final, assim como o próprio sistema é um produto final. Mas aí que está, debloat. O que ele faz com o seu sistema? Bom, eu criei um slide aqui, eu acho que é bem legal, que separa vários tópicos para a gente comentar em cima disso e não ficar se perdendo muito no tema. Então a gente vai passar aqui para esse slide para a gente tentar analisar o contexto de uma forma mais profunda e obviamente clara, e que você entenda e absorva o que realmente tem acontecido com relação ao debloat no Windows 11. Bom, primeiramente a gente precisa falar um pouquinho da ilusão do debloat. Primeiro, a gente tem um mito do Windows ultra otimizado, vendido por criadores de conteúdo. E que o Windows é esse? A gente tem vários Windows aí. Um deles que eu vejo o pessoal falar muito é o ReviewOS e o Ghost. São versões modificadas do Windows oficial, feito pela Microsoft, modificado por pessoas comuns, desenvolvedores, entusiastas ou outros criadores de conteúdo que também têm uma experiência com essas modificações. E enfim, o problema é que esse processo faz exatamente o que a gente vai ver no próximo tópico, que são modificações profundas via scripts que ignora a arquitetura do Windows NT, do NT do sistema. E o que é o Windows NT? É o kernel do Windows, é a base do sistema, é o principal, é o núcleo, simples assim.
O problema disso, pessoal, é que isso, tudo bem, pode te apresentar um resultado imediato, mas não é permanente. E eu vou explicar para vocês o porquê não é permanente. Recentemente eu estava navegando em um vídeo, né, de um canal novo que eu descobri recentemente, é uma jovem, né, que fala lá sobre tecnologia. Recentemente ela instalou o Windows 10 e agora ela instalou o Windows 11. E ela falou no vídeo dela que ela fez debloat no sistema. Só que ela também relatou alguns bugs. E um deles é uma tela preta sempre que ela fazia algumas tarefas e saía, parece que o Windows removia o papel de parede automaticamente. Bom, na minha humilde opinião, isso é apenas o resultado do próprio debloat que ela fez. Desinstalar o Microsoft Edge ou outras ferramentas do Windows que vem pré-instalada pode resultar numa quebra de dependências nativas. Não basta simplesmente desinstalar, você precisa saber o que desinstalar, aonde aquilo influencia. Você pode instalar jogos do Windows sim, você pode desinstalar sim várias ferramentas que vem pré-instalada, mas você precisa fazer isso pelo próprio sistema operacional, porque ele sim sabe o que deve ou não remover. Se existe um recurso do Windows que você pode até desativar, hibernar ele, ou colocar para iniciar de forma manual, tudo bem. Se existe esse recurso lá e o Windows te permite fazer essas alterações, faça, porque não vai atrapalhar em nada. Mas se existe um serviço lá e não tem nenhum botão de configuração disponível, nem de desinstalar, nem de desativar ou de configurar o método de inicialização, muito provavelmente aquele arquivo depende de alguma dependência crítica do sistema. E o problema é que muita gente nem sequer pensa nisso. O que eles querem é fazer mágica, é fazer o Windows virar um flash, o PC ultra rápido, algo que nunca existiu e nunca vai existir. Mesmo em máquinas super potentes do mercado, não existe PC que faça milagre, não existe o Windows milagroso. O que existe são máquinas de alto desempenho capazes de rodar várias tarefas, coisa que o Windows faz com primazia, né? Ser realmente um gerenciador de tarefas nesse sentido, porque em termos de multitarefas, processos pesados, o Windows ele faz um gerenciamento muito bem. O macOS simplesmente é péssimo em multitarefas. Ele consegue trabalhar com vários apps sim ao mesmo tempo, mas o gerenciamento dessas atividades através da própria dock ou de algum gerenciador de tarefas do sistema é simplesmente ridículo. E ponto, pelo menos é a minha visão. Eu testei um Mac, eu testei essa questão de multitarefas, ele é muito otimizado, isso é um fato. Ele foca no aplicativo que está em foco, simples assim. Mas ele não consegue gerenciar múltiplos serviços que estejam em foco ao mesmo tempo. Depende muito da máquina, depende da configuração que tu faz, mas geralmente o Windows sai melhor nesse sentido. Bom, e aqui a gente tem um tópico bem interessante, né? Por que a busca obsessiva por memória RAM livre gera gargalos de desempenho? Primeiro, existe aqui um paradoxo muito interessante, uma linha muito tênue dessa questão. Primeiro, pouca memória RAM sendo utilizada não significa que o sistema é mais rápido. Segundo, o sistema está usando toda a memória RAM não significa que ele esteja usando ela corretamente. Mas, será que o Windows usa de fato a memória RAM corretamente? Bom, primeiro, eu também sou uma das pessoas que se importa muito com memória RAM, então eu fico feliz quando o Windows inicia e naquele primeiro momento a memória RAM não está ocupada, não está estourada. Por quê? Porque significa que o sistema está gerenciando o recurso de forma otimizada. Por exemplo, se ele não precisa utilizar a memória, por que ele vai utilizar? Bom, é aqui que entra o paradoxo. Quando você começa a trabalhar dentro do Windows, abrir o navegador, fechar, abrir a loja, fechar, e você abre o OBS, você abre o webcam, aí você abre um Filmora da vida. A partir do momento que você começa a fazer essas atividades, o Windows começa a armazenar em memória caches desses aplicativos. Então, é como se ele gerasse uma imagem de algumas partes desses apps lá na memória RAM, no arquivo de cache. Então, ele pega essa memória RAM, faz o alocamento para o cache, e é como se ela estivesse em uso. Mas na verdade, o que tem naquele cache ali são arquivos de programas que você já executou na inicialização ou pós-inicialização, quando você já fez algum trabalho, já assistiu um vídeo no YouTube, enfim, qualquer tarefa que você faça no sistema. Então o Windows pega esses arquivos em cache e joga dentro dessa área reservada. Por que que quando você abre um aplicativo no Windows pela primeira vez ao inicializar, parece que ele abre mais lentamente do que pela segunda vez? Justamente porque na segunda vez ele já tem um cache armazenado ali. É claro que existem programas que o cache não dura muito tempo. Às vezes o Windows pode simplesmente substituir uma tarefa por outra. Então,
Não é porque você abriu o Filmora ou o navegador agora, quando amanhã, depois que o PC voltou da hibernação, esse arquivo tá lá. Não, pode ser que o Windows simplesmente acabe trocando esses arquivos. Ele vai sempre priorizar os processos que estão em primeiro plano, processos que você utiliza com mais frequência. Isso é uma inteligência dentro do Windows, é um recurso que a Microsoft colocou para que ele consiga se manter estável durante a utilização. Eu estou utilizando o Windows em um PC com Intel HD Graphics 630, sem GPU dedicada, edito no Filmora a 1080p 60 fps, trabalho com navegador OBS, o Webcam está rodando agora, o meu WhatsApp está em segundo plano, estou rodando um Nexus Docker que vem com várias extensões de customização incríveis para o Windows, e mesmo assim ele está rodando liso. Eu não posso dizer que é um desempenho perfeito, existem momentos que eu sinto algumas travadinhas, né? Às vezes numa animação do sistema eu sinto que caiu um pouco FPS, principalmente na gravação do OBS, mas em si, o sistema em si, sem o OBS, que é o que realmente causa isso, por causa da GPU que é mais fraca, eu tenho um sistema que ele é simplesmente muito rápido, muito rápido. Talvez exista um aspecto do Windows que deixe ele com uma experiência mais lenta do que o Windows 10. É justamente a animação que a Microsoft colocou nele. Mas isso é papo para um outro vídeo e eu vou falar exclusivamente disso aí depois, beleza? Em um outro vídeo, como eu já falei. Bom, uma autópsia técnica sobre os perigos ocultos da remoção de telemetria e pacote. Pois é, o que acontece com esses debloats é que muitas pessoas divulgam ele como o milagre da privacidade. Você fazendo o debloat, você consegue desativar não só apps e desinstalar esses apps que você não quer no sistema, como você consegue interromper várias e várias configurações de telemetria que a própria Microsoft precisa para detectar quando uma massa muito grande de usuários tem o mesmo problema. Pois é, a telemetria que a Microsoft faz sobre o teu sistema não é sobre você. Ela faz um acúmulo de dados e faz uma comparação interna. Então ela consegue saber quantos milhões de pessoas tiveram problema com travamento no menu iniciar. Quantos milhões de pessoas tiveram problema com a loja de aplicativo falhando? Quantos milhões de pessoas tiveram tela azul porque o Windows deu conflito com drive USB, porta-conf... Não interessa. Através desses relatórios de telemetria, ela consegue metrificar quais problemas são graves, quais precisam de atenção imediata, quais precisam de correções urgentes, quais são insignificantes, quais problemas pode ser adiado e deixado para um update mais posterior, mais a longo prazo, que ela não precisa resolver hoje. Então, a telemetria não é simplesmente para coleta de anúncio e tráfego. Ela é muito mais que isso. Eu não estou defendendo a telemetria, eu só estou dizendo que o propósito final dela é fazer um diagnóstico de uma massa grande de usuários e não unicamente de você. Por que a Microsoft ia se importar somente com você? Isso não existe. O problema da telemetria em si é que tudo bem, a gente sabe que hardware, Windows, navegação, a gente sabe que todas essas aplicações, elas geram sim uma ID de anúncio, isso é automático de todos eles. Mesmo que você desative toda a telemetria do Windows, ou do Linux, ou do macOS, navegou na internet, telemetria, meu amigo, não tem o que fazer, o próprio navegador gera uma ID de anúncio, automaticamente você deve ter um e-mail conectado a essa conta do navegador, algum e-mail compartilhado, qualquer coisa, rede social, não interessa. Entrou na internet, tem uma ID de anúncio rodando e uma hora ou outra você vai usar seu e-mail. Pronto. É ali que eles começam a sincronizar sua ID de anúncio. Não interessa o que o sistema operacional faça. A privacidade acaba a partir do momento que você pluga o cabo de rede. E isso ninguém fala. Todo mundo ignora, todo mundo joga pedra na Microsoft, todo mundo acha que fazendo a massa do YouTube, falar que o Windows coleta seus dados e a Microsoft tira foto de você tomando banho, acha que isso vai acabar com o sistema. E não vai. Não vai fazer o Linux crescer mais do que já cresceu, porque o Linux não tem como sair dos 4% enquanto a mentalidade da comunidade não mudar. Ponto final. Isso também é papo para um outro vídeo que eu vou postar no nosso canal. Aliás, eu já te convido a conhecer o canal principal, LWTech. Eu acabei de postar um vídeo lá falando da realidade sobre o software livre, o Covid-19 do Linux. Pois é, tá lá no outro canal, então recomendo que vocês assistam se tiver curiosidade. Fechou? Voltando aqui, vamos para o próximo slide. Bom, como o debloat se popularizou? A transição para o Windows 10 / Windows 11 e a chegada agressiva de apps UWP pré-instalado. Pois é,
existe uma grande questão aqui. O debloat se popularizou principalmente quando a Microsoft começou a criar muitos apps UWP. Eu acho que PWA também é uma sigla que funciona para isso aqui, tá? Se eu tiver errado, me corrija aqui embaixo. Mas vamos usar o que ele está falando aqui, que é o UWP. Basicamente, são aplicativos baseados na interface web, utilizada principalmente ali através do WebView 2, que é uma dependência do Microsoft Edge. É muito comum usuários que não têm um certo conhecimento acabar desinstalando o Edge e junto com ele o WebView 2. O grande problema é que o Microsoft Edge depende diretamente do WebView 2. E o WebView 2 também não funciona 100% corretamente sem o Edge. Então é uma coisa ligada à outra. Então é muito comum você ver relatos de pessoas que desinstalaram o Edge e em algum momento depois ela começou a ter problemas e ela nem sequer se tocou que é por causa do Microsoft Edge. Assim como o Internet Explorer era uma dependência crítica do Windows 7 e do Windows 8, atualmente o Edge ele é praticamente uma dependência crítica do Windows 11. A Apple manda o Safari por padrão, ninguém reclama. O Android manda o Chrome por padrão, ninguém reclama. Xiaomi, Samsung, todas essas fabricantes mandam BlueTooth por padrão e ninguém reclama. O Samsung Internet, a LG quando tinha smartphone também tinha o próprio navegador dela, a Nokia. Todas as fabricantes têm seus navegadores padrão. Aí a partir daí eles são obrigados a mandar isso, cara. Você não entende que é obrigado a mandar. Eles não podem passar um sistema operacional que não tenha um navegador de internet. Isso é contra a lei. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Eles querem que a Microsoft lance o Windows com o Chrome pré-instalado, com o Brave, com outro navegador, mas não quer com o Microsoft Edge. Eu posso até concordar com você que o Edge não é das melhores opções hoje. Ele é mais pesado, ele tem mais recursos, consome mais memória e ele pode rodar pior em alguns cenários, dependendo da sua máquina e do seu computador. Mas você consegue sim ter um bom navegador. Ele não é um navegador ruim. Ele pode ser pior que os outros, mas ruim ele não é. Simples assim. O defeito dos navegadores começam a aparecer quando você começa a colocar um do lado do outro. Então o Edge é pior do que o Chrome, mas ele pode ser melhor que o Firefox. Ele é pior do que o Brave, mas ele pode ser melhor que o Opera Mini GX, por exemplo, ou vice-versa. Então tudo se trata de comparações que a gente acaba criando para tentar encontrar uma opção melhor que valide aquilo que a gente procura, que é desempenho e fluidez. Bom, e a falta de base técnica, para mim, é o principal problema desses canais. Eu não estou falando de canais grandes e pequenos, eu estou falando de uma forma geral. Eu também não sou MVP da Microsoft igual Babu para bater no peito e achar que tudo que eu falo tá certo. Por isso que eu sempre tento trazer um artigo ou uma documentação que baseie a minha opinião, para que você não ache que eu estou inventando. Então isso aqui eu tirei de artigos, fiz pesquisas utilizando IA para trazer resumo de tudo que eu estou falando, discuti muito tempo com várias IAs para tentar encontrar outras matérias que digitando no Google muitas vezes não aparece, você precisa ficar rolando a página, rolando até encontrar matérias. Então eu peço para a IA fazer isso para mim porque economiza tempo. Simples, é para isso que existe IA, para economizar tempo e facilitar a produtividade. Ela não é uma doença como muita gente fala. Ela é uma ferramenta que está sendo mal utilizada. Simples assim. Vamos aos detalhes. Grandes influenciadores repetem receitas prontas sem analisar o kernel. Pois é. É muito comum tu ver canais techs cara, canais techs que até explodem do nada assim, entendeu? E os caras simplesmente replicam tutoriais, scripts ali que são executados no sistema. Eles executam, né? E o script faz tudo para eles, sem sequer pesquisar de onde que veio, quem criou, quem produziu, se é recomendado pela Microsoft, se foi testado pela Microsoft. Eles não querem saber. O que eles querem é o Windows milagroso, ultra rápido, que ultrapassa a velocidade da luz em tudo que ele vai fazer numa máquina que tem um Core 2 Duo, 2 GB de RAM ou até menos. Simples assim. É isso que eles buscam. Se eles pudessem, eles fariam isso. O problema é que nada disso resolve. Bom, e qual que é o grande problema dessas recomendações que tu vê na internet? Mais uma vez, falta de base técnica. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e escrevam nos comentários. Por favor, se você puder, faça isso. Você acha que uma empresa bilionária, trilionária, né, como a Microsoft, vai lançar um sistema operacional que não seja capaz de se auto-analisar, de se auto-estabilizar em determinadas configurações? Eu não estou dizendo que ele é perfeito,
Eu tô dizendo que se você tiver uma máquina que é realmente compatível com ele e tem um desempenho adequado ao ano de lançamento do sistema, eu garanto que você vai ter um sistema que funciona bem. O Windows 11 foi anunciado em 2021, 2020 se eu não estou enganado. Bom, no meu hardware, que é um hardware de 2017, que não é um hardware compatível com ele, cara, e ele funciona bem. Eu não tenho do que reclamar. Existem updates que já causaram problemas? Sim. Mês atrás mesmo eu tive problemas com ele. Eu estava sentindo uma lentidão grande no sistema devido a alguma atualização que eu não consegui identificar. Máquinas virtuais no Windows é pior do que no Linux, isso é um fato. A comunicação do kernel da máquina virtual no Windows funciona diferente da do Linux. O Linux compartilha o kernel diretamente com a VM, enquanto o Windows precisa virtualizar o kernel. Ou seja, máquina virtual, Linux é melhor. Mas e no geral? Bom, é aqui que entra uma grande controvérsia desses dois sistemas, que eu não vou falar nesse vídeo. Eu estou apenas utilizando aqui pontos cruciais para nossa discussão e eu quero que vocês escrevam embaixo. Vocês acham que a Microsoft, sendo uma empresa do tamanho que ela realmente faria um sistema cheio de defeitos, propositalmente ou por negligência simplesmente, para tentar aquecer o mercado ou lucrar com isso? Bom, eu acho que não. Microsoft não depende de usuários domésticos. Usuários domésticos são apenas uma grande parcela do seu lucro. É realmente uma grande parcela, mas não é o principal. A Microsoft ganha com contratos empresariais gigantescos. Empresas de call center gigantes, escolas, governo, entre outras, infraestruturas absurdamente gigantescas. São exorbitantes, assim, se você for a fundo no assunto. Bom, a ignorância e o gerenciamento moderno de memória Superfact Sysmain. Eu pulei aqui sem querer o desativar serviços baseados em suposições da era do Windows XP de anos atrás. Mais uma vez aquela questão, é justamente o que o script faz e que algumas pessoas fazem manualmente sem sequer pesquisar sobre o assunto. Vou dar um exemplo. Quando eu utilizava disco mecânico, existe uma coisa chamada Sysmain. O que é o Sysmain? Ele é uma ferramenta que a Microsoft colocou no Windows 11 e no Windows 10 que faz a otimização do disco. Ele faz a otimização do PC de forma geral, mas ele afeta muito em HD. Então, o Windows ele fica se otimizando o tempo todo. Ele otimiza os arquivos do sistema para que melhore o acesso no disco. Entendeu? Por isso que a gente tem aqui, ele é vinculado ao Superfact. Então o Sysmain ele depende muito do Superfact, mas ele é quase como se fosse separado. Entendeu? Já no SSD tu não precisa utilizar isso. Mas o Sysmain ele continua ativo, porque daí é uma coisa totalmente à parte. No disco mecânico ele acaba utilizando muito do Superfact, mas enfim, é difícil de explicar para vocês porque é como se um fosse dependência do outro. Mas o Superfact ele prejudica o SSD, pelo menos é o que vários especialistas falam por aí e artigos online também. Mas na prática, o próprio Windows vai gerenciar isso de acordo com a tecnologia do SSD ou do disco. Simples assim, mas o Sysmain basicamente, de forma resumida, é uma dependência de otimização, é um serviço em segundo plano que fica rodando. Então quando o seu PC está parado, o Windows aproveita esses momentos para fazer essa verificação do sistema e fazer essa otimização dos arquivos, a fim de melhorar a velocidade na leitura do disco, e melhorar a velocidade com que o CPU acessa essas informações, e várias outras questões aí que ele acaba otimizando ali, e muitas das vezes o usuário nem sequer percebe, entendeu? Por isso que às vezes você vai no gerenciador de tarefas e do nada, mesmo sem fazer nada, o teu PC tá lá 100% do disco ou 100% do CPU. É o Superfact que está utilizando todo o processamento da tua máquina naquele momento específico para fazer essa otimização. E depois ele normaliza. Então eu tinha uma mania absurda de ficar desativando isso. Eu instalava o Windows, a primeira coisa que eu fazia era desativar o Superfact, desativar o Sysmain. Daqui 3 meses o meu Windows começava a ficar lento, travando e eu não sabia por quê. Pois é, a fragmentação crescia de uma forma que o HD só faltava falar e pedir para eu fazer a formatação. Bom, gurus de fóruns que tratam serviços vitais de segurança como lixo corporativo. Pois é, existem vários serviços do Windows que são tratados de forma negligenciada por grandes canais especialistas gurus da internet como lixo corporativo. Tem gente que remove e recomenda a remoção do Windows Defender. É um absurdo. Não vou nem entrar em detalhes aqui.
Bom, aqui a gente começa a entrar num ponto um pouco mais superficial e visível da internet. Quais os benefícios reais e o limite? Desinstalar jogos pré-instalados, Candy Crush, etc., através do menu inicial comum. Bom, aqui a gente tem uma atitude saudável e recomendada para quem tem máquinas mais fracas. Desinstalar games como Candy Crush, Solitaire, jogos pré-instalados, não vai destruir o teu sistema se você fizer isso da forma correta, fazendo através do painel de configuração do próprio sistema. Bom, pessoal, durante a edição desse vídeo, mesmo fazendo todo o corte de silêncio e tudo mais, fazendo ali a otimização do vídeo, eu vi que ele ia ficar muito grande. E como é um canal novo, eu não quero fadigar vocês com o meu conteúdo. Nesse caso, eu vou dividir em duas partes. Então essa aqui será a parte 1 e o próximo vídeo será aí a parte 2 desse assunto, beleza? Então eu recomendo que vocês assistam essa parte e fiquem de olho no canal para acompanhar a parte 2, que será onde a gente vai analisar os perigos e também a fazer a conclusão geral da questão do debloat aí no Windows, fechou? De qualquer forma, eu espero que você se inscreva no canal, ative o sino aí de notificações. Vou ficando por aqui, tá bom? Forte abraço aí e até a parte 2 aí do debloat. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.